Ei, galerinha, tudo bem? Vamos começar com a nossa primeira aula. Hoje nós vamos falar do geral, né? O que vem a ser o bendito do texto dissertativo e argumentativo. Então vem comigo, corre para cá que temos uma aula muito produtiva para a gente aprender. Muito bem. Primeira coisa, nós temos que saber o que é um texto, né? Quando a gente percebe, eu preciso fazer um texto dissertativo e argumentativo. Primeira coisa, vamos por partes. O que significa um texto? Né? Um texto é um enunciado que possui um sentido completo. Ele pode ter apenas uma palavra, como por exemplo, se eu digo silêncio, fogo, socorro, ou pode ser aí um complexo composto por vários períodos e alguns parágrafos, né? Um texto, na verdade, então, ele precisa ser inteligível. A palavra texto, observe ali, vem do latim textum e significa entrelaçamento de ideias, significa tecido. Você já viu um tecido assim posto na luz? Você vai ver um monte de fiozinhos entrelaçados, né? Aquele entrelaçamento diz respeito às nossas ideias, isto é, nenhuma ideia pode estar desconectada da ideia anterior. Por isso, esse entrelaçamento ser tão importante e é o que muitas pessoas não entendem, infelizmente, né? E aí, observe só, o nosso texto, ele é dissertativo, né? Porque discorre a respeito de uma ideia. Qual que é a ideia? A ideia do ano passado foi sobre ambição humana, a ideia do Enem foi sobre manipulação de dados na internet. Qual a ideia que será discorrida? E além disso, além de precisar haver uma ideia que vai ser discorrida, eu preciso argumentar. Argumentar é trazer a minha opinião, claro, sem ser escrita em primeira pessoa, mas trazer a minha opinião para o texto, né? Além, claro, de conceitos advindos de outras áreas do conhecimento, é muito importante que eu traga as minhas impressões para o texto, porque na verdade é esse o processo argumentativo que mais vai ser válido, tá? Bem, um texto, como vocês sabem, ele é composto por três partes, né? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Qualquer coisa que você escreva, o simples bilhete que você deixa na geladeira para sua mãe, ele precisa ter começo, meio e fim. Então, imagine então uma redação de concurso, ok? E aí nós vamos estudar, claro, cada parte separadamente para a gente verificar o que eu preciso colocar em cada uma delas. Bem, a introdução é a parte ali que eu vou apresentar o meu assunto, né? O desenvolvimento é a parte que eu vou discutir a proposta, quantos parágrafos eu posso colocar no desenvolvimento, e a conclusão é a parte que eu vou tomar a posição relativamente à proposta, isto é, que eu vou apresentar possíveis soluções ou fazer a síntese. Na verdade, nós vamos ver aí que existem alguns tipos de conclusão, né? Assim como existem alguns tipos de começar um texto. Então, só para a gente perceber que o meu texto ele tem começo, meio e fim, e todas as partes, embora pareçam distintas, elas precisam estar interligadas. E esse é o maior segredo de um texto dissertativo e argumentativo, que nós vamos ver como que nós vamos fazer com que todas essas partes conversem entre si, tá? Bem, então observe, eu tenho aqui a minha introdução, eu tenho o desenvolvimento e tenho a conclusão. Embora pareçam três partes distintas, observe que elas se fundem, né? E essa fundição, vamos dizer assim, é a parte do meu texto que vai haver a conversa entre eles, né? Uma parte sempre conectada ao meio, que está conectada por sua vez à primeira parte, e o final que está conectado à primeira e também relacionado com o meio. Então, o texto inteiro em si, ele não pode ter discrepância, ele não pode ser isolado. Uma parte aqui é o começo, aqui é o meio, aqui é o fim. Não, todas as partes precisam conversar entre si e nós vamos ver como que essa conversa pode ser executada, ok? No decorrer do nosso curso. Bem, primeira coisa, né, a introdução é a apresentação do assunto, né? A introdução, quando eu escrevo ali a minha primeira linha, precisa estar muito clara para o corretor que eu estou falando sobre tema X. Bem, então eu trouxe aqui um exemplo de introdução. Observe aqui que o primeiro período
é composto por uma afirmação que diz respeito ao tema. O segundo período é composto por uma reflexão referente à afirmação, mais uma tese, que é o meu problema. E o terceiro período é composto pelos argumentos que eu utilizarei no meu desenvolvimento, tá? E daí eu parto então para o meu desenvolvimento. O que precisa ter no meu desenvolvimento? Meu desenvolvimento precisa retomar a ideia lançada lá na introdução, em primeiro lugar, né? Eu vou discutir essa ideia, eu preciso trazer para o meu texto conceitos de várias áreas do conhecimento, né? Que podem ser aí por juízos, raciocínios, provas, exemplos, análises históricas, comparações geográficas, literárias, culturais e justificativos. Eu nunca posso colocar ali um termo que vai ficar na mesmice, o senso comum, né? Eu preciso fazer com que esse conhecimento que está aqui na minha cabeça desde quando eu comecei a estudar, ele esteja carregado ali no meu texto de uma forma coesa, coerente, né, de uma forma que dê sentido. Não posso trazer um argumento que não tem nada a ver, né, um conhecimento que não tenha nada a ver com o que está sendo proposto. Então eu trago esse conhecimento para conversar com as minhas ideias depois, ok? E aí eu venho para a conclusão. Eu tenho dois tipos de conclusão, tá? Em concursos militares é utilizada a conclusão síntese, né, que é o ponto de chegada da discussão, a parte final do texto em que se condensa o conteúdo, né, reafirma o posicionamento que eu coloquei lá na introdução, que é a tese, né, e lança-se advertências, sugestões e críticas. Então, o que eu posso colocar ali no meu texto? Na conclusão solução, que é a conclusão do Enem, eu preciso responder algumas perguntas, tá? Então, quem será o agente, né? Eu retomo a tese que eu coloquei lá na introdução. Então, para resolver o problema X, né, é preciso que quem vai fazer o quê? Como que isso vai ser feito, para quê e o detalhamento frente a quaisquer uma das perguntas anteriores. E trouxe aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha. Ah, que peninha! Olá, tava legal a aula, não é? Pois é, tudo isso e muito mais nós temos para vocês no nosso treinamento ESA SpaceX a partir do zero. Para você que deseja alavancar na redação nesses dois concursos, nós estamos com uma oferta imperdível. São mais de 40 aulas, mais 20 correções por R$ 297. Eu tenho certeza que você não vai ficar de fora dessa. Acesse o nosso site redaçãointeligente.com.br e já se inscreva ali logo no início da página. Temos um videozinho, clique aqui embaixo desse videozinho para você fazer parte dessa turma excepcional que já alavancou milhares de alunos nesse Brasil em concursos militares. Estou esperando por você. Um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.